Seção 4 do Mandado de Segurança e do habeas data. Artigo 324. O mandado de segurança da competência originária de qualquer dos órgãos integrantes do Tribunal Pleno, do órgão especial ou seções especializadas, na forma prevista neste regimento, é cabível na hipótese do artigo 5º, inciso 69 e 70 da Constituição, observadas as disposições da Lei nº 12.016, de 7 de agosto de 2009, e o procedimento estabelecido nesta seção. Parágrafo único. Admitem-se no processo do mandado de segurança a assistência de terceiro interessado e o litisconsórcio inicial ou ulterior. Artigo 325. A petição inicial de mandado de segurança, elaborada e instruída nos termos do artigo 319 e 320 do CPC, deverá indicar à autoridade coatora a data da ciência do alegado ato coator, os nomes e endereços completos dos litisconsortes e o direito considerado líquido e certo violado. Inciso 1º. Indicar precisamente a autoridade apontada como coatora. Inciso 2º. Especificar o nome e o endereço completos do litisconsorte, se houver. Inciso 3º. Vir adicionada com os documentos que a instruam, devidamente digitalizados e identificados diretamente dos originais ou de cópias autenticadas. Artigo 326. Se o requerente afirmar que o documento necessário à prova de suas alegações se acha em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que lhe recuse certidão, o relator requisitará, preliminarmente por ofício, a exibição do documento em original ou fotocópia no prazo de 10 dias. Se a autoridade indicada pelo requerente for a coatora, a requisição far-se-á no próprio instrumento de notificação. Parágrafo único. Apresentado o documento, o secretário do colegiado competente, se for o caso, mandará digitalizá-lo e incluí-lo no processo eletrônico. Artigo 327. A petição inicial poderá ser indeferida, desde logo, por decisão do relator, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais. Parágrafo único. O relator poderá determinar que o autor emende ou complete a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento, quando ela não atender aos requisitos legais ou apresentar defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento da ação. Artigo 328. Da decisão que indeferir a petição inicial do mandado de segurança, na forma prevista no artigo 327, caberá agravo interno para o colegiado competente. Artigo 329. O relator, no prazo de 24 horas da conclusão dos autos, mandará intimar a autoridade apontada como coatora, a fim de que preste as informações no prazo de 10 dias. Parágrafo único. Quando a questão versada no mandado de segurança afetar o interesse de terceiro, a ação processar-se-á com a ciência deste, devendo sua citação ser determinada por despacho do relator. Artigo 330. Quando se tratar de mandado de segurança impetrado contra ato do presidente do tribunal, o relator encaminhar-lhe-á os autos para que informe ou mande juntar as peças que julgue necessárias e, a seguir, mandará ouvir o MPT. Artigo 321. Artigo 331. O relator poderá conceder medida liminar ao impetrante, suspendendo os efeitos do ato impugnado, quando relevante o fundamento do pedido e se a demora no julgamento puder tornar ineficaz o mandado. Parágrafo único. Da concessão ou não da medida liminar, caberá agravo interno para o colegiado competente. Artigo 332. Transcorrido o prazo legal para as informações da autoridade apontada como coatora e, quando for o caso,
Depois de ouvido o terceiro interessado, os autos serão remetidos pelo relator ao MPT para oficiar. Parágrafo único. Após as providências previstas no caput, o processo será encaminhado pelo relator para inclusão em pauta de julgamento. Artigo 333. Julgado o mandado de segurança, a autoridade apontada como coatora será intimada da decisão para ciência e cumprimento. Artigo 334. O mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial de 120 dias, quando a decisão denegatória não lhe houver apreciado mérito, salvo se for declarado incabível. Artigo 335. Da denegação ou concessão da segurança, cabe recurso ordinário para o TST. Artigo 336. Aplicar-se-ão no processamento e no julgamento do habeas data, no que couber, as normas estabelecidas nesta seção para o mandado de segurança. Seção 5. Da reclamação. Artigo 337. A reclamação será processada e julgada pelos órgãos colegiados indicados neste regimento, na forma prevista nos artigos 988 a 993 do CPC. Parágrafo único. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Seção 6. Da restauração de autos perdidos. Artigo 338. O pedido de reconstituição de autos no tribunal será apresentado ao presidente e distribuído, sempre que possível, ao relator que nele estiver funcionado, ou ao seu substituto, fazendo-se o processo de restauração na forma da legislação processual. Artigo 339. O relator determinará as diligências necessárias, solicitando informações e cópias autenticadas, se for o caso, a outros juízes e tribunais. Artigo 340. O julgamento da restauração caberá ao Tribunal Pleno, ao órgão especial, à seção especializada ou à Câmara competente para o processo extraviado. Artigo 341. Poderá o relator determinar que a Secretaria do Tribunal junte aos autos as cópias de documentos e atos de que dispuser, dando vista às partes. Artigo 341. Quem tiver dado causa à perda ou ao extravio dos autos responderá pelas despesas da reconstituição, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer. Artigo 343. Julgada a restauração, o processo seguirá os seus termos. Parágrafo único. Encontrados os autos originais, o feito neles prosseguirá, apensando-se-lhes os autos reconstituídos. Artigo 344. Nos processos de competência recursal, a restauração far-se-á na instância de origem quanto aos atos que nesta se tenham realizado, sendo, em seguida, remetido o processo ao tribunal, onde a restauração será completada e se procederá ao julgamento. Artigo 345. O disposto na presente seção não se aplica aos processos em autos eletrônicos. Capítulo 3 dos recursos. Seção 1 das disposições gerais. Artigo 346. Das decisões dos órgãos judicantes do tribunal são admissíveis os seguintes recursos: agravo de instrumento, agravo interno, agravo regimental, embargo de declaração, recurso ordinário e recurso de revista. Seção 2 do agravo de instrumento. Artigo 347. Cabe agravo de instrumento das decisões que negarem seguimento a recurso. Artigo 348. No processamento do agravo de instrumento, serão observados o artigo 897, a linha B, parágrafos 2º e 4º da CLT, as disposições normativas do TST e
supletiva e subsidiariamente a Lei Processual Civil. Artigo 349. Dar-se-á sempre seguimento ao agravo de instrumento, ainda que interposto fora do prazo. Seção 3. Do agravo interno. Artigo 350. Das decisões monocráticas do relator, caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado no prazo de 8 dias. Parágrafo único. Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. Artigo 351. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso, no prazo de 8 dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, incluindo-o em pauta, permitindo-se a sustentação oral. Então, cabe retratação e cabe sustentação oral no agravo interno. Artigo 352. Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. Artigo 353. A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no artigo 352, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário da gratuidade da Justiça, que farão o pagamento ao final. Seção 3A. Nova. Do agravo interno de decisão denegatória de recurso de revista, incluída pelo assento regimental número 1 de 14 de fevereiro de 2025. Artigo 353-A. Cabe agravo interno da decisão proferida pelo desembargador vice-presidente judicial que negar seguimento ao recurso de revista interposto contra acórdão que contiver capítulos em conformidade com o entendimento do TST, contido em julgamento de recursos repetitivos, de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência. Parágrafo 1º. Aplica-se ao recurso previsto no caput deste artigo o procedimento previsto no CPC e nas normas editadas pelo CNJ, pelo CSJT e pelo TST, no que for cabível. Parágrafo 2º. O agravo interno de que trata o caput deste artigo será encaminhado ao vice-presidente judicial, que facultará ao agravado a manifestação no prazo de 8 dias, após o qual elaborará o voto e incluirá o processo em pauta na primeira sessão após sua liberação, independentemente de remessa ao Ministério Público do Trabalho. Parágrafo 3º. Não cabe sustentação oral na sessão de julgamento. Seção 4 do agravo regimental. Artigo 354. Os atos judiciais que não estejam sujeitos a agravo interno poderão ser impugnados mediante agravo regimental na forma desta seção. Parágrafo único. O agravo regimental será juntado e protocolado no próprio processo eletrônico que contenha o ato agravado e encaminhado à conclusão do magistrado prolator da decisão. Artigo 355. O despacho que recebeu o agravo declarará os efeitos em que o recebe. Artigo 356. Cabe agravo regimental no prazo de 8 dias para o Tribunal Pleno das decisões do presidente do Tribunal de que não caibam outros recursos previstos na lei ou no regimento. Cabe agravo regimental no prazo de 8 dias para o órgão especial
das decisões do corregedor ou do vice-corregedor regional, das decisões do vice-presidente judicial de que não caibam outros recursos previstos em lei no regimento, e das decisões dos presidentes das seções especializadas e dos presidentes de câmaras contrários às disposições regimentais. E para a própria Câmara ou seção especializada, nos casos de decisões de seus membros que contrariem ou descumpram as disposições regimentais. Parágrafo único. Se o agravo regimental tiver por objeto a reforma de decisões do corregedor ou vice-corregedor regional, deverá obrigatoriamente ser autuado e processado no Processo Judicial Eletrônico das Corregedorias, PJE-COR. Artigo 357. Será relator o prolator da decisão agravada, exceto nos casos de afastamento temporário superior a 30 dias, quando haverá distribuição mediante compensação, preferencialmente ao substituto do relator, quando houver. Parágrafo 1º. Quando o prolator da decisão agravada não integrar o colegiado competente para o julgamento do agravo regimental, haverá distribuição livre entre seus membros. Parágrafo 2º. O relator do agravo redigirá o respectivo acórdão, ainda que tenha sido reformada pelo colegiado a decisão agravada. Artigo 358. O prolator da decisão impugnada poderá reconsiderá-la ou, depois de manifestação do MPT, submetê-la a julgamento independentemente de pauta. Artigo 359. No julgamento ocorrendo empate, prevalecerá a decisão agravada. Seção 5 dos embargos de declaração. 360. Artigo 360. Os embargos de declaração serão opostos e processados na forma do artigo 897-A da CLT e supletivos subsidiariamente nos termos do artigo 1022 a 1026 do CPC. Artigo 361. Quando os embargos se destinarem a pré-questionamento, deverá a parte embargante indicar de maneira clara no acórdão os elementos que levem à conclusão de que o tribunal adotou tese contrária à lei ou tese contrária a enunciado superior, sob pena de serem considerados protelatórios. Artigo 362. Quando o relator verificar que a natureza da omissão a ser suprida mediante o julgamento dos embargos poderá levar à modificação do julgado, assegurará vista à parte contrária pelo prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o relator ser vencido, proceder-se-á conforme dispõe o artigo 194. Parágrafo 1º.